Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, teoria da pena. Vamos começar a trabalhar com a teoria da pena. Vamos tratar de todos os tópicos que lhes são relevantes e vamos, acima de tudo, abordar aqueles assuntos que são mais recorrentes em provas e exames de ordem. Então, dentro dessa lógica, pessoal, a aula de hoje tá imperdível, não saia daí. Se você já chegou aqui cansado, tá meio assim, ai meu Deus do céu, vou assistir um pouquinho, pause, tome seu café, faça uma merenda, bata aquela água gelada e volte, velho, porque a partir de agora, meu irmão, vai vir informação pesada e quente pra você, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo porque eu tô com você. Vamos nessa, vamos pro nosso quadro pra gente saber como é que a gente vai tratar desse tema tão bacana. Porque quando a gente fala de pena, pessoal, lembre-se que pena nada mais é do que uma resposta do Estado frente à prática de uma infração penal. É exatamente essa, tá? Então, quando falarmos em pena, a ideia que você precisa ter trata-se de uma resposta estatal aplicada àqueles que praticam uma infração penal, sendo que sua aplicação está regida por determinados princípios e regras previstas na legislação. Ponto. É exatamente isso que nós vamos trabalhar. Só que para falar de pena, a gente precisa compreender os seus primórdios, a gente precisa conhecer a essência da pena. Entender porque a pena é do jeito que é. Então, nessa primeira aula, a gente vai estar trabalhando com essa essência. Vai trabalhar também com as penas que são permitidas e proibidas no Brasil. E vamos ainda trabalhar com as penas que são estipuladas no nosso Código Penal, que é o nosso interesse. Beleza? Vamos nessa? Vamos trabalhar a partir de agora. Venha comigo e de olho no quadro. Vamos nessa? Observe só, pessoal, já começo trazendo para você exatamente as finalidades da pena e esse vai ser o nosso primeiro tópico. Antes de mais nada, muitos me perguntam, Levi, fiquei com dúvida, o que é que eu faço? Vai lá no meu Instagram, ó, @LeviMoscovitz, e mande sua dúvida, mande seu comentário, mande seu feedback, mande questão, mande seu desabafo, eu tô aqui para ajudar você. Combinado, galera? Vamos nessa, vamos trabalhar? Pessoal, quando falarmos em pena, você já entendeu, trata-se de resposta estatal frente à prática de uma infração penal. Só que dentro dessa lógica, precisamos compreender qual foi a finalidade ou quais foram as finalidades pensadas para a pena. Olha, quando nós pensamos em uma resposta estatal, observe você que não podemos basicamente responder e pronto. Precisamos considerar todas as circunstâncias do fato e saber de que maneira a sociedade estará mais protegida em face daquela atuação estatal. Então, para explicar quais seriam as finalidades da pena, surgiram basicamente duas espécies de teorias, tá? Nós temos as teorias absolutistas e as teorias utilitaristas. Em breve resumo, as teorias absolutistas, olha, concentram-se basicamente na retribuição do mal causado. Pronto. Então, quando nós falamos das teorias absolutistas, a pena tem uma única finalidade: retribuir. Ora, se você provoca o mal, a pena servirá para também lhe provocar um mal pelo que você fez. Observe, pessoal, que dentro dessa lógica, a pena não teria nenhuma finalidade preventiva, ou seja, a pena serve tão somente para punir, não serve para educar, muito menos prevenir prática de novas infrações penais, para a teoria absolutista. Só que a teoria utilitarista vira para você e diz assim, meu amigo, não faz muito sentido eu punir por punir não, velho. Porque se eu não criar mecanismos para conscientizar aquele indivíduo do que ele fez e falar para a sociedade o que pode acontecer se algum deles praticar um fato, não faz nenhum sentido eu ter uma pena. Porque isso não conseguirá frear o ímpeto criminoso de muita gente. O mal por mal não fará nenhum sentido. Então as teorias utilitaristas, elas são pensadas com viés estritamente preventivo, de prevenção, a pena como um instrumento de prevenção.
Observe você, pessoal, que as duas principais escolas penais, por que eu digo as duas principais escolas penais? Porque são aquelas que concentraram o maior período evolutivo da criminologia, que é a escola clássica, direito penal, e a escola positiva, direito penal, ou de criminologia, como queiram. O viés da pena era o viés preventivo das duas partes. Tanto da escola clássica como da escola positiva. Obviamente, cada um teria uma especificidade quanto a essa prevenção. Por quê? Porque a escola clássica, aquela, capitaneada, dentre outros, pelo Marquês de Beccaria, ou Cesare Beccaria, aquele que escreveu dos delitos e das penas. O Beccaria entendia que a pena, sim, era instrumento de defesa da sociedade, partindo-se da prevenção de novos delitos. Então, a pena teria aquele viés de conscientizar, de educar, de espiar o mal por aquilo que o indivíduo praticou. Já quando falamos da escola positiva, aquela capitaneada, dentre outros, pelo Cesare Lombroso, pelo Enrico Ferri, pelo Rafael Garófalo, estamos tratando de uma escola que vai tratar a pena como instrumento de defesa social com viés de efetivamente neutralizar o criminoso. A ideia era exatamente essa. Rafael Garófalo, por exemplo, defendia a pena de morte de modo indiscriminado. Ponto. Então o objetivo era neutralizar. Enquanto a escola clássica tinha um viés mais de reeducação, a escola positiva tinha um viés de neutralização. Mas ambas com o viés de prevenir novas práticas delitivas. Não vou entrar no viés das escolas, até porque nesse exato momento o que eu quero trazer para você é um viés, um panorama muito mais geral. Então, dentro dessa lógica, dentro dessas duas teorias, teoria absolutista e teoria utilitarista, nós tivemos a partir daí estudos e hoje tem-se que as finalidades da pena elas são divididas exatamente do modo que aqui está. Então, a pena ela tem a finalidade de retribuição, tem a finalidade de prevenção e uma doutrina mais recente aponta a pena também como uma finalidade de reeducação. Ponto. Quando falarmos em retribuição, pessoal, é exatamente isso. Retribuir é exatamente devolver o mal. Então, observe que o caráter retributivo da pena é exatamente fazer com que o indivíduo sofra aquilo que ele praticou. Pronto. Fazer com que o indivíduo tenha direitos seus restritos em razão da prática de uma infração penal. Pronto, é exatamente isso daí. Porém, pessoal, para fins de prova, você precisa compreender o caráter preventivo da pena. Sem dúvidas, o tópico da prevenção é o tópico que mais cai em prova. Porque quando falamos em prevenção, nós temos aí duas espécies de prevenção. Nós temos a prevenção geral e nós temos a prevenção especial. E essas duas ainda terão mais uma subdivisão. Quando eu falar em prevenção geral, a pena ela tem uma finalidade de prevenir novas práticas delitivas, dando um recado para a sociedade. Levi para a sociedade? E eu te mostro já já. Só que quando eu falo em prevenção especial, a pena é o instrumento para prevenir novas práticas delitivas, dando um recado para o criminoso, para o condenado. Certo. Beleza, Levi. Essa primeira parte eu entendi. Mas como é que a gente vai dar uma resposta à sociedade e isso será um instrumento de prevenção através da pena? Lhe digo agora. A prevenção geral, pessoal, vou botar PG aqui de prevenção geral, ela vai se dividir em prevenção geral positiva e prevenção geral negativa. Quando eu falar para você da prevenção geral positiva, a pena ela tem a finalidade de reafirmar a força da norma, da lei. A prevenção geral positiva vira para a sociedade e diz o seguinte: você está vendo que existe uma lei?
Você tá vendo que o Estado tá trabalhando para que essa lei seja cumprida? Então, é basicamente virar para a sociedade e dizer, calma, eu estou aqui para pacificar esse tipo de conflito. Não acredite que você está em uma anarquia. Não acredite que você pode fazer aquilo dali. Por quê? Porque existe uma lei para ser aplicada. Ao passo que quando eu falo da prevenção geral negativa, ela tem a finalidade de inibir práticas delitivas, dizendo o seguinte, olha, mais do que reforçar a lei, você conseguiu entender o que é que acontece com quem mata? Você conseguiu entender o que é que acontece com quem rouba? Essa pessoa estará sujeita a pena privativa de liberdade e ficará preso durante um período determinado de tempo. Ponto. Então, observe que a prevenção geral, ela busca dar um recado à sociedade. O primeiro recado é, existe uma lei, eu, Estado, estou tomando conta de tudo. E segundo, se você violar a lei, você já viu o tamanho do problema que você vai enfrentar. Ponto. Ponto 1 e ponto 2. Agora, quando eu falo da prevenção especial, aquela que é voltada ao criminoso, nós teremos também dois perfis. Nós teremos a prevenção especial positiva e a prevenção especial negativa. A prevenção especial negativa é virar para o sujeito e dizer, você está vendo o que você está recebendo, você quer praticar isso de novo? Ou seja, a prevenção geral negativa, a pena como instrumento de prevenção geral negativa, busca evitar a reincidência. Dizer, amigo, você gostou do inferno que você estava aí dentro? Você gostou do que você viu? Pronto. Se você praticar novamente um novo ato, você estará sujeito a ficar aqui de novo. Enquanto que a prevenção especial positiva diz respeito a uma tentativa, olha a palavra que eu estou usando, tentativa, de ressocialização. Uma tentativa de ressocialização onde eu viro e digo o seguinte, amiguinho, vamos lá, você já viu que esse caminho que você está tomando é um caminho que é ruim para você? Venha pro lado do bem, meu velho, venha, não fica aqui não. Eu vou, dentro da execução penal, estimular práticas voltadas ao trabalho, voltadas ao estudo, para que você seja reinserido em sociedade e mude, seja uma pessoa muito melhor. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, são tópicos teóricos voltados à prova, porque nós sabemos que na realidade, na prática, nós temos grandes dificuldades em falar de ressocialização dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. Então, sem adentrar esse mérito, porque observe que a realidade ela vai cair na nossa prova com um viés muito mais dissertativo do que objetivo, né? O examinador vai pedir que você escreva, do que marque um X. Então, a prevenção, esse tópico da prevenção na teoria da pena é importantíssimo, pessoal. Isso cai muito em prova. Principalmente aquelas pessoas que desejam se dedicar a carreiras jurídicas, magistratura, principalmente, cargos voltados a analista judiciário, por exemplo. É um tópico importante, porque querendo ou não, é trabalho do dia a dia daqueles que estão ali, não é? Aqueles que se interessam pelo DEPEN, prova do DEPEN, provas de polícia penal, obviamente tem que ter teoria da pena, então tem que estar esperto com isso, é um tópico chave, tá? Então, e fora exames de ordem, né? Exames do OAB, porque teoria da pena é questão certa, pelo menos uma questãozinha de direito penal, teoria da pena vai estar lá, tá? E reeducação, pelo que eu disse para vocês, trata-se de um tópico relativamente recente na doutrina, né? Trazido como finalidade de pena e trazido como um instrumento para que nós consigamos efetivamente reeducar o indivíduo que ali está submetido a uma pena, para que através dessa pena o indivíduo se reeduque e volte a cumprir o contrato social, tá? Bem, isso aqui é a base para você entender o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Isso aqui é o mínimo para você compreender. Temos tópicos ainda para continuar falando, então se você cansou, dê um pausezinho, tome um cafezinho e volte, meu velho, porque agora a gente, dando continuidade,
vamos tratar dos princípios básicos que informam a pena, tá? Por que eu digo princípios básicos, gente? Porque princípio é algo que ele não se aplica a uma coisa só. Princípio não se aplica a apenas um tópico do direito penal. Existem princípios que se aplicam a todo o direito penal, como o princípio da legalidade. Só que, obviamente, cada princípio, dentro de determinado tópico, terá uma especificidade. Vamos trabalhar? O primeiro princípio que a gente trabalha, galera, é o princípio da legalidade. Olha, o princípio da legalidade está no artigo 5º. E está também no artigo 1º do Código Penal, né? Por que o artigo 1º do Código Penal nos diz? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem a pena sem prévia cominação legal, ou seja, não há pena sem prévia cominação legal. O que isso significa dizer? Significa dizer que você, eu e qualquer pessoa só podem receber uma pena que estiver estipulada em lei. O julgador não pode criar uma pena em específico para você. Essa pena precisa estar prevista em lei para que ela seja legítima e válida. Tá certo? Dentro dessa lógica, pessoal, é que nós, quando eu digo nós, eu digo o ordenamento jurídico brasileiro, repudia os chamados estados de exceção. Por quê? Porque nos estados de exceção, nós temos a relativização de todas essas garantias. Então o cara poderá criar uma pena específica para A, uma pena específica para B ou para C. Tudo vai depender de quem ele gosta e de quem ele não gosta. Então o princípio da legalidade serve exatamente para isso. Olha, qualquer pessoa, goste ou não o julgador, estará sujeita às mesmas penas. Princípio da legalidade. Segundo princípio é o princípio da pessoalidade, princípio constitucional, galera, ó. Princípio previsto lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, também chamado de princípio da intranscendência, dirá para nós que a pena não passará da pessoa do condenado, podendo, entretanto, passar as obrigações civis nos limites da herança. O que isso quer dizer? Quer dizer para nós, pessoal, que se João recebe uma pena de 5 anos, cumpre 2 e falece, os outros 3 não serão cumpridos por ninguém. Por quê? Porque a pena foi aplicada a João, princípio da pessoalidade. Somente João poderá cumprir com essa pena. Agora, as obrigações civis em decorrência disso, como por exemplo, a obrigação de indenizar a vítima pelos danos causados, essas sim podem ser passadas aos seus sucessores, entretanto nos limites da herança, ou seja, João deixa uma herança de R$1.000. A dívida dele, a obrigação civil dele é de 2.000. O que vai acontecer? É 2.000 que ele vai pagar? Não, só tem 1.000, pronto, é 1.000 que paga. Beleza, gente. Esse é o princípio da pessoalidade. E seguindo essa mesma linha, pessoal, temos o princípio da individualização das penas, que está previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. O que esse princípio vai dizer para você? Ele vai dizer para você o seguinte, amigão, se ligue. Quando estamos tratando de uma pena, nós não podemos pensar que todas as pessoas terão exatamente a mesma pena. A lógica que a gente precisa compreender, gente, é que o princípio da individualização vai dizer para nós que cada pessoa pratica o fato de uma forma e tem uma história de outra forma e a pena não pode ser igual para todo mundo. Imagine aí, crime de furto, por exemplo, galera. Subtrair coisa alheia-móvel para si ou para outra, em pena 2 anos. Ok. Aí nós temos de um lado um indivíduo, não é, que subtrai um bem que tem valor de R$500. E outro subtrai bens que juntos totalizam 100.000. Quer dizer que os dois vão ter a mesma pena de 2 anos? Faz sentido para você? Nenhum sentido. Então, o que a gente precisa compreender sobre individualização? A individualização é a garantia que o indivíduo receberá de que ele será apenado de acordo com o que ele efetivamente fez. E o princípio da individualização, pessoal, ele vai seguir 3 esferas. Olha que bacana. O princípio da individualização, você percebe ele sendo aplicado ao legislativo, ou seja, legislativo,
que é o judiciário. Vamos lá? Ao legislativo, pessoal, o princípio da individualização das penas, ele serve como norte para arbitrar a pena do crime. Já observou que todos os crimes têm um intervalo de pena? Por exemplo, furto simples, 1 a 4, furto qualificado, 2 a 8, roubo, 4 a 10, homicídio simples, 6 a 20, homicídio qualificado, 12 a 30, apropriação indébita, 1 a 4, estelionato, 1 a 5, ou seja, existe um intervalo de pena para que a gente consiga encaixar os dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que colaboram pouco para o fato ou que provocam um prejuízo menor ao bem jurídico, aquela pessoa que colabora muito provoca um prejuízo maior ao bem jurídico. Então, o princípio da individualização da pena vai trazer esse norte para que o legislador pense assim, olha, bom, eu vou criar um crime, mas eu não posso colocar uma pena só, eu tenho que criar um intervalo. Para que ali o julgador consiga, diante do caso concreto, preste atenção, diante do caso concreto, saber de que forma ele vai arbitrar a pena. E dentro dessa lógica, o judiciário ele trabalhará com o princípio da individualização das penas em dois grandes momentos. O primeiro momento é o momento da sentença. E o segundo momento é o momento da execução penal. Por que na sentença? Porque, pessoal, a gente vai aprender aqui, mas lembre-se que na sentença, o juiz, ele perpassa por 3 fases de dosimetria da pena. Dosimetria da pena. O Brasil adota o chamado sistema trifásico ou Nelson Hungria, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Então o juiz, no momento de arbitrar a pena, ele sabe que a pena precisa ser individualizada para cada pessoa. Então ele passará por 3 fases que levarão em consideração todas as peculiaridades do fato. Então a primeira fase, prevista no artigo 59 do Código Penal, tratará das circunstâncias judiciais. Tá? Vocês vão perceber quando lerem o artigo 59, são 8 circunstâncias judiciais. A segunda fase, que é a fase de fixação da pena intermediária, você fala nas agravantes e nas atenuantes de pena, que podem ser vislumbradas nos artigos 61, 62 e 65 e 66 do Código Penal. Tá? E ainda as causas de aumento e de diminuição de pena, sendo que as causas de aumento e diminuição podem estar tanto na parte geral como na parte especial e na legislação extravagante. Então observe que são 3 fases para aplicar exatamente aquela pena que o indivíduo efetivamente merece pelo que ele fez. Isso na fase da sentença. E na fase da execução penal, pessoal, diz respeito aos benefícios da execução penal. Observe que alguns benefícios, eles são aplicados para o primário, são aplicados para o reincidente, são aplicados somente para o primário, são aplicados em patamar diferente para um e para outro para fins de individualização. Então, observe você que o princípio da individualização da pena ele vai ter esse viés incrível de orientar o legislativo e orientar o julgador no momento da aplicação da pena em concreto. Beleza? A gente vai falar mais desse princípio, mas eu estou dando esse panorama para você compreender o quão importante é ter essa noção aqui para o que a gente vai falar lá na frente. Beleza? Próximo princípio, pessoal, o princípio da proporcionalidade. Cara, esse princípio dos anos 80 para cá, ele teve uma importância tão grande, gente. Pelo seguinte, o princípio da proporcionalidade vai dizer, amiguinho, olhe, é vedada a proteção insuficiente e é vedado o excesso. O que ele quer dizer? Amigo, a pena não pode ser mínima que não garanta uma proteção pelo que foi feito e também não pode ser tanta que seja acima do que o indivíduo efetivamente merece pela prática delitiva. Então, o princípio da proporcionalidade, né, vai trazer para nós esses 2 viés, a proteção insuficiente ou deficiente, ou ainda a questão da proibição do excesso através da pena. Por exemplo, um indivíduo, não é, acabar por praticar um determinado fato criminoso e o juiz na sentença aplicar uma pena muito acima da que ele poderia receber.
Ofende o princípio da proporcionalidade. Ao revés, o indivíduo pratica um fato gravíssimo e o juiz fixa no mínimo de pena. Também ofende o princípio da proporcionalidade em razão da vedação da proteção ineficiente, deficiente ou insuficiente. Beleza? E ainda nós temos, gente, o princípio da humanidade, né? A humanidade das penas. Olha, a pena ela deve ser cumprida de modo a preservar a dignidade da pessoa humana. Não é mesmo, gente? Da pessoa humana, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, pessoal, deve, né, o executivo principalmente, garantir instalações dignas para fins de cumprimento da pena. Parta do seguinte princípio: se o indivíduo em algum momento vai sair, filho, você tem que buscar ferramentas para que o indivíduo tente sair melhor, pelo menos. Porque as pessoas pensam assim, não, velho, tem que estar lá mesmo, tem que estar tudo miserável, tem que estar tudo acabado. Pô, o cara vai sair melhor, né? Pois bem, né? Essa é a reflexão que a gente sim propõe. Mas, galera, dentro dessa lógica, você consegue perceber a importância dos princípios e quanto que a gente ainda vai falar nesses princípios. Certo? Então, assim, dentro dessa lógica, já que eu falei de individualização da pena, eu queria só chamar sua atenção para uma coisa importante, galera. Eu queria só chamar sua atenção para uma coisa importante, que é a seguinte. Olha, junte o que a gente acabou de ver, galera, sobre as finalidades, e junte com o que a gente acabou de ver com os princípios. Que eu vou colocar um quadro massa aqui para você, que é o seguinte, pessoal. Observe que as finalidades da pena, atreladas aos princípios, trarão um norte bacana do momento em específico em que a gente consegue vislumbrar essa finalidade. Você quer ver? Concorde comigo. Quando falamos em pena, falamos em pena em abstrato. Pena em abstrato, aquela que é fixada pelo legislador, presta atenção. Falamos ainda em pena em concreto, vou colocar um tracinho aqui, ó. Pena em concreto. Aquela que é aplicada pelo julgador, né, pelo Estado juiz. E falamos ainda da execução penal, que também é aplicada pelo julgador. Beleza. Levi, onde é que você quer chegar? Eu consigo lhe dizer que cada momento desse apresenta, a pena mostra para nós a sua finalidade. Quer ver? No momento da fixação da pena em abstrato, pessoal, nós temos a prevenção geral positiva como norte. Nós temos a prevenção geral positiva como norte. Sim, com certeza. E ainda temos também a prevenção geral negativa como ferramenta para dizer, se você praticar esse fato, olha aqui o que está te esperando. No momento da fixação da pena. No momento da cominação, ou seja, no momento em que o legislador vai dizer para nós quanto de pena é. Ponto. Na pena em concreto, aquela que já teve o processo e o juiz aplica, nós vamos ter o caráter de retribuição da pena. Toma aqui o mal causado pelo que você fez. E toma aqui também o critério de prevenção especial negativa. Vou virar pro cara e vou dizer, você tá vendo o que você recebeu pelo que você fez? E quando eu falar na execução penal, falo em prevenção especial positiva. Que eu vou tentar virar pro cara e dizer, amigo, você já tá cumprindo sua pena. Você já viu quanto é ruim. Vamos tentar trabalhar você para que você se torne uma pessoa melhor? É esse o ponto que eu quero chegar. Certo? Então, feita esse arcabouço aqui, pessoal, vamos passar aqui agora para as penas que são permitidas e proibidas no direito brasileiro. Aqui, obviamente, nós não vamos perder muito tempo. Por quê? Porque eu vou estar tratando, pessoal, de texto constitucional.
Isso aqui, para fins de prova, você tem que saber de cor. Então, olha, aqui eu vou estar falando do artigo 5º, inciso 46, tá? Que vai trazer para nós, olha, quais são as penas permitidas no direito brasileiro? Privação da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Nunca cassação, tá, galera? Suspensão e interdição. E as penas proibidas, que aí eu falo, pena de morte, salvo em guerra declarada, pena perpétua, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Tudo isso aqui, galera, você consegue estudar, consegue ver através de uma simples leitura do texto constitucional, tá? Não vamos perder tempo nisso daqui, beleza? Porque tratam-se de tópicos que você consegue extrair com muita tranquilidade da leitura da lei seca, certo? Aqui a gente vai ver conteúdo. Fechado? Bom, e dentro dessa lógica, gente, eu trago um quadro para você que é bem bacana para que você conheça as espécies de pena previstas no Código Penal. Olha que quadro bacaninha. Ainda fiz nas cores do TEC, velho. Ficou um negócio bem bacana. Preste atenção, velho. Se você curtiu, vai lá no meu Instagram e diga assim, Levi, eu gostei desse quadro. Gostei muito desse quadro. Dá um feedback pra gente, diz assim, velho, faça mais que eu gosto de quadro. Mas vamos lá. Galera, penas privativas de liberdade, nós temos a reclusão, nós temos a detenção e nós temos a prisão simples. Levi, qual é a diferença dos três? Próximo bloco. Fique aqui que você vai saber comigo. Penas restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direito, prestação pecuniária para a vítima, ou seja, pagamento para a vítima e perda de bens e valores, e ainda a pena de multa. Observe que essa multa não é multa administrativa, tipo multa de trânsito, não. Pena de multa mesmo, é uma espécie de pena, tem natureza penal e que a gente vai estar abordando no momento adequado. Fechou? Galera, eu vou abordar tudo isso daqui na nossa próxima aula. Se você está cansado, pause agora, toma um café, faça um lanchinho, velho, faça uma merenda e volte. Beleza? Galerinha, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, Levi Meus Convites e conversa comigo. Vou ficando por aqui, gente. Um beijão no seu coração. Até já!